E aí galera, beleza? Vamos resolver aqui este exercício de química orgânica. Olha só, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O átomo de carbono é tetravalente, devido à sua possibilidade de hibridização. Está correto, pessoal. O átomo de carbono é sim tetravalente, e isso é sim devido à sua possibilidade de hibridização, tá bom? Porque o átomo de carbono ele tem sim essa possibilidade de ser um átomo hibridizado, tá? Então aqui ó, a alternativa está correta, é verdadeiro. Estamos procurando a alternativa incorreta, tá bom? Olha só, letra B. De acordo com sua distribuição eletrônica, existem para o átomo de carbono dois orbitais com elétrons desemparelhados. E por isso ele forma apenas duas ligações covalentes. Incorreto, isso é falso, tá, pessoal? Primeiro, o átomo de carbono ele forma quatro ligações covalentes, tá bom? Olha só, aqui ó, em ligações covalentes ele não forma duas e sim quatro, porque ele não tem apenas dois orbitais com elétrons desemparelhados, e sim ele tem quatro orbitais com elétrons desemparelhados, tá bom? Então aqui está incorreta, a questão incorreta que a alternativa é a letra B, tá bom? Então vamos ver as outras alternativas que estão sim corretas. Bom pessoal, como já encontramos aí a alternativa incorreta, logo as outras são todas corretas, certo? Mas vamos ver se faz sentido aí essas alternativas e tirar a dúvida de alguém que poderia ter acreditado que a incorreta fosse a letra C, a D ou a E, tá bom? Uma cadeia carbônica de alcano linear não pode apresentar carbonos terciários ou quaternários. Correto, tá pessoal? O que seria uma cadeia de alcano linear? Olha só, uma cadeia de alcano linear é uma cadeia assim, ó, pessoal, linear, certo? A gente não vai ter ramificações. Se eu tiver um carbono secundário, ela é linear. Esse aqui é um carbono secundário porque se liga a dois átomos de carbono. Tudo bem, é linear. Um carbono primário, tudo bem, é linear. Carbonos primários se ligam a um átomo de carbono. Carbonos secundários se ligam a dois átomos de carbono. Esses todos são átomos de carbono secundários aqui, ó. Esse aqui é outro primário, tá bom? Porque só se liga a um átomo de carbono. Agora, se eu tiver um átomo de carbono terciário, por exemplo, esse aqui, eu colocar outro átomo de carbono se ligando nele, então olha o que aconteceu. Ao invés de eu fazer uma cadeia linear, que eu posso seguir em uma linha, certo? Mesmo que essa linha esteja curva, como neste exemplo aqui, é uma linear. Agora, quando eu adicionei uma ramificação, deixou de ser linear. Ou seja, se eu tiver um átomo de carbono terciário ou um átomo de carbono quaternário, seria este caso aqui agora, ó, quaternário, tem duas ramificações, não é mais uma cadeia de alcanos lineares, tá bom? Isso aqui tem ramificações. Lembrando que aqui é só um exemplo, eu não coloquei as ligações de átomos de hidrogênio. Não pode deixar átomos de carbono assim, ó, fazendo só duas ligações, fazendo só uma ligação, não pode, tá? Dessa forma que tá, é só um exemplo, tá bom, pessoal? Essa molécula aqui não está completa. Tá, agora olha só. Letra D. A cadeia carbônica de um alceno linear ou ciclo possui ao menos uma ligação dupla. Correto, está correto. Porque se você está falando de um alceno, tem que possuir ao menos uma ligação dupla. Na verdade, o exercício até meio ele pode te levar ao erro por causa dessa aqui. Porque não é possui ao menos. Cadê? Onde está? Alceno linear, o ciclo possui ao menos uma ligação dupla. Não é ao menos uma ligação dupla, é possui uma ligação dupla, tá bom? Se possuísse duas ligações duplas, não seria um alceno, seria um alcadieno, tá bom, pessoal? Então aqui, essa questão, por causa dessa letra D, esse possui ao menos, poderia ser aí até uma questão, nesse vestibular, poderia ser até uma questão anulada, tá bom? Por causa disso aqui, que induz mesmo ao erro, tá bom? Na verdade, a questão fica errada por causa do possui ao menos. Porque se não possuir
uma ligação dupla, vamos supor que possuísse duas ligações duplas, não seria alceno, tá bom? Então não pode ser só possui ao menos, é possui uma ligação dupla. Deveria possuir apenas uma ligação dupla e não ao menos uma ligação dupla, como se possuísse duas também fosse ser alceno, que não é o caso, tá? Está incorreta essa daqui também, tá? Vamos considerar correta porque a letra B ela está muito errada. Isso aqui talvez seja só um problema com essa palavra possui, um problema aí mais de português, né? Não sei. Mas essa letra B aqui ela está muito incorreta. Só que se caso as pessoas que fizeram essa prova nesse vestibular no ano de 2007, né, poderiam sim pedir a anulação dessa questão aqui por causa disso aqui. Eu nem sei se foi anulada, se não foi, tá bom? Só peguei a questão, ainda não disse sobre a história dessa questão, não fui atrás, tá? Mas talvez foi uma questão anulada aí na época do vestibular. Letra I. Um alcino ramificado com 5 átomos de carbono tem o nome de metilbutino. Bom, é verdade, está correto. Por que ele coloca assim metilbutino? Ele está querendo dizer para a gente que ele não precisou fazer a localização dessa ligação tripla, ó, porque ele não colocou nenhuma localização aqui atrás. E ele coloca aqui, ó, metilbutino, ou seja, ele não localizou também a ramificação. Aí você pergunta, pô, professor, mas pode não dar a numeração da ramificação e a numeração da ligação tripla? Pode, desde que seja a única forma de se fazer essa estrutura com esse nome aqui. O but, o que o but quer dizer? But são 4 carbonos na cadeia principal. Então vamos por aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal. Eu posso colocar a ramificação no carbono primário ou nesses carbonos primários aqui? Não posso, certo? Se eu colocar uma ramificação no carbono primário, nesses carbonos aqui, não vai ser ramificação, vai fazer parte do que? Da nossa cadeia principal. Então eu tenho que colocar uma ramificação, por exemplo, um desses 2 carbonos secundários. Eu vou pôr ela neste carbono secundário aqui, ó. Aí vai ter uma ramificação CH3 aqui. Se eu coloquei o CH3 aqui, o único lugar que eu posso colocar a minha tripla ligação é na onde? É aqui, nesse primeiro carbono aqui, ó, entre o primeiro e o segundo átomo de carbono. Por quê? Porque se eu colocar a tripla ligação aqui no meio, esse átomo aqui, ó, vai estar fazendo quantas ligações? 1, 2, 3 se eu tivesse a tripla aqui, 4, 5. E esse átomo de carbono aqui, tudo bem, ele ia ter 3 ligações, 4 com este aqui, mas esse teria 5. Ou seja, a única forma que eu tenho de montar esse nome metilbutino é essa forma aqui, tá bom? Então, vamos colocar aqui os hidrogênios, ó, um hidrogênio aqui e CH3 aqui. A única forma que dá para dar o nome dá para escrever o metilbutino é assim. Se não tem ambiguidade na forma do nome, não tem nenhuma ambiguidade, ou seja, não tem como eu mover essa tripla para cá, para lugar nenhum, ou se não existe esse tipo de ambiguidade, então não tem problema, a gente pode sim chamar de metilbutino, tá bom? Um alcino ramificado com 5 átomos de carbono tem o nome de metilbutino. Esse alcino tem 5 átomos de carbono, ele não disse que eram 5 átomos de carbono em sua cadeia principal, mas sim 5 átomos de carbono em toda a sua estrutura, tá bom? Então 1, 2, 3, 4, 5, mas na cadeia principal é met, et, prop, but, butino porque tem uma ligação tripla e metil porque é a nossa ramificação que está aqui, tá bom, pessoal? Então é isso daí e até a próxima videoaula resolvendo mais exercícios de química orgânica, tá bom? Até mais!